Graças a paz, irmãos. Amém. Nosso Senhor seja sempre agradecido e sempre louvado. Nós celebramos a Deus. A palavra diz que quão bom e quão maravilhoso é os irmãos viverem em união. Nós podemos ver isso aqui agora. Estivemos há pouco tempo apresentando nossas vidas, nossos pedidos, a nossa gratidão a Deus em oração. E assim fazemos com a certeza de que no céu há um Deus que nos ouve e sobretudo também que nos responde conforme a sua vontade, conforme o seu querer, que é sempre o melhor para cada um de nós. Nós vamos meditar na palavra hoje sobre um poder que está na nossa responsabilidade e que é capaz de influenciar a vida daqueles que convivem conosco. Vou repetir: o poder que está na nossa responsabilidade e que é capaz de influenciar a vida daqueles que convivem conosco. Esse poder é o poder do exemplo. Então eu quero abrir a Bíblia com os irmãos em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5. 2 Timóteo, versículo de número 1, capítulo de número 1, versículo de número 5. Diz assim, vou começar do 4 e então vai adiante. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me também da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nos alegramos por estar na tua casa em meio a esta semana. Nos alegramos, ó Deus, porque diante da tua casa podemos também, ó Deus, ouvir a tua voz. E a nossa oração é para que o Senhor possa falar as nossas vidas. Celebramos ao Senhor, te louvamos, te agradecemos e queremos ouvir a tua voz nessa noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui a descrição exata daquilo que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, fazendo relembrar ou memorar tudo aquilo que foi a sua vida. E quando eu disse que falaríamos sobre o poder do exemplo, esse é um dos melhores exemplos que a gente poderia trazer na Escritura. Porque quando Paulo encontra-se com Timóteo, quando ele encontra aquele discípulo, filho de uma judia com um não cristão, uma judia convertida com um não cristão, ele encontra ali um discípulo fiel, um discípulo verdadeiro, um discípulo que precisa ainda crescer, mas que tem a sua base de fé muito bem solidificada, muito bem conservada. E Paulo vai conhecer aquela história, Paulo vai conhecer aquela família, e ele agora escrevendo para Timóteo, já próximo do fim, daquilo que seria o fim da sua vida, diz: olha, eu lembro muito bem, eu lembro da fé que você tem, mas lembro que a fé que você tem é fruto da fé que primeiro nasceu no coração da sua avó, que foi transmitida do coração da sua avó para o coração da sua mãe, e que foi transmitida do coração da sua mãe para o seu coração. E o que a gente precisa lidar e aprender aqui no texto hoje é como é que isso é possível, como é que se faz isso, essa transmissão de fé, como é que aquilo que cremos, aquilo em que acreditamos, pode vir a influenciar a geração dos nossos e daqueles que convivem conosco a partir da maneira como vivemos. É isso que nós resumimos como o poder do exemplo. Eu gostaria de fazer uma citação que não é minha, do John Stott. Ele diz assim: a fé não é herdada como um patrimônio, mas é cultivada como um jardim. A fé não é herdada como um patrimônio, mas é cultivada como um jardim. É isso que diz John Stott, e eu concordo com ele.
Porque na maioria das vezes nós queremos fazer com que a transmissão de fé seja algo automático. Seja assim, eu sou um cristão, eu procuro viver uma vida de obediência a Deus, de prática de boas obras, eu levo os meus filhos à casa de Deus, todas as vezes que me faço presente na casa de Deus, e então eu acredito que automaticamente aquilo vai acabar influenciando a vida dos meus filhos, daqueles que convivem comigo, daqueles a quem eu desejo, daqueles a quem eu amo, daqueles que eu quero que um dia também tenham fé, assim como eu tenho. Só que a igreja, ela não é um banco espiritual, onde a gente deposita boas obras para que no final os nossos filhos recebam como herança. John Stott deixa isso bem claro. A fé não é herdada como um patrimônio. A fé é cultivada como um jardim. Sabe, um jardim, se não houver alguém trabalhando nele, se não houver alguém cuidando dele, se não houver alguém molhando ou regando ou abastecendo de nutrientes necessários, ele morre, ele padece. As plantas ali secam, murcham, as flores não têm mais vida. E é nesse sentido que a gente precisa aprender a cultivar a fé na vida das pessoas que convivem conosco. E para isso a gente precisa de 3 elementos. A gente precisa de tempo, porque uma semente que é colocada no solo, uma planta que é colocada no vaso, uma flor que é plantada no jardim, não nasce do dia para a noite. É preciso tempo para que ela possa ali vir a germinar, para que ela possa ali vir a crescer, saltar aos olhos e então ser uma planta visível a todos aqueles que estão olhando para ela. Segunda coisa, é preciso testemunho. Ou seja, é preciso demonstrar durante esse tempo em que se está esperando um testemunho eficaz. Eu gosto muito da expressão que Paulo usa no versículo. Lembro muito bem da sua fé sem fingimento. Ou seja, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé sem falsidade, sem hipocrisia. É já que a gente destrincha mais um pouquinho isso aqui. Mas tempo, testemunho e precisa também de verdade. Ou seja, precisa ser alimentada com coisas verdadeiras. Coisas verdadeiras. Porque o exemplo que John Stott dá é isso: um jardim que precisa ser cultivado. Cultivado. A nossa fé e a prática das boas obras que fazemos em nome dela são este exemplo prático daquilo que é o jardim que cultivamos, para que então possamos florescer a cada dia e dar bom testemunho àqueles que observam a nossa vida. Mas o primeiro aspecto da fé de Timóteo, a qual nós precisamos imitar para também transmitirmos aos outros através do bom exemplo e do bom testemunho, para que o nosso testemunho tenha poder, é que a fé cristã precisa ser vivida sem fingimento. Nós precisamos comunicar uma fé verdadeira, sem teatro, sem hipocrisia. Por quê? Porque o poder do exemplo é extremamente importante e observável todos os dias. A nossa fé precisa ser coerente, a nossa fé precisa ser observável. Quantas vezes você já parou para pensar naquilo que os seus filhos e naquilo que as pessoas que convivem com você estão a observar e a imitar da sua vida? Será que essas pessoas, ao imitarem você, estão, assim como você, se tornando mais parecidas com Jesus Cristo? Ou será que Jesus Cristo é aquele que você só encontra no fim de semana e que dentro de casa se esquece
de viver como um discípulo dele, como alguém que busca uma fé para imitá-lo, como alguém que busca uma vida para ser mais parecida com ele. Ao que tudo indica, tanto a avó de Timóteo quanto a mãe de Timóteo eram duas mulheres de fé verdadeira, sem fingimento e sem hipocrisia. Irmãos, quantas vezes já foi dito aqui ou fora daqui, vocês já ouviram isso? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Ou seja, muitas vezes as pessoas não estão se importando tanto assim com o que a gente fala, se aquilo não for exatamente coerente com o que a gente faz, a maneira como a gente vive. O exemplo fala mais alto que as nossas palavras. A fé e o dia a dia, ou seja, o cotidiano, é o que marca aquilo em que verdadeiramente nós cremos, nós acreditamos. A minha fé precisa influenciar a minha vida e gerar em mim integridade pessoal. E o que é algo íntegro, pastor? É algo completo, sem falta. Você vai lá no mercado e você vai ter a seção dos produtos integrais, ou seja, dos produtos que passaram por menos processos na sua fabricação e estão ali menos degradados, mais inteiros, mais íntegros. E, portanto, segundo os especialistas, são mais propícios e saudáveis ao consumo. Uma fé integral é uma fé que abraça a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade. Não é uma fé apenas de consentimento, dizer assim, eu concordo, eu aceito, eu entendo, eu creio. Não. Mas é uma fé que move esse eu creio para as emoções que controlam a nossa vida e para a nossa vontade, que é o que move as nossas ações. Então ela não é apenas um se emocionar, ela não é apenas um pensar, ela não é apenas um acreditar. Ela é uma fé completa que move todas as partes do nosso ser. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer vai dizer o seguinte: a hipocrisia é a máscara mais comum do diabo, só que o lar é o primeiro lugar onde ela cai. A hipocrisia é a máscara mais comum do diabo, só que o lar é o primeiro lugar onde ela cai. Se o seu filho, se a sua filha, se o seu cônjuge, se a pessoa que está com você e convive com você dentro de casa, não vê a fé que você diz professar em ação no dia a dia, no cotidiano, nos seus afazeres, ela não vai enxergar essa fé genuína. E aí você vai depositar, você vai depositar, você vai depositar, você vai trazê-la para a igreja por muito tempo, mas depois ela vai perceber que aquela fé que você diz ter, que você professa ter, que você até acredita que tem, não influencia muito o seu jeito de viver, porque na prática você não vive como alguém de fé, como alguém que está diante dos princípios de Deus para obedecer à vontade de Deus e fazer dela soberana sobre a sua vida. Então o primeiro ponto é esse, uma fé sem fingimento. O segundo ponto, irmãos, é que a fé cristã, para que o exemplo possa ser poderoso, precisa ser transmitida intencionalmente. Precisa ser transmitida intencionalmente. E isso não é apenas Lloyd, não é apenas Eunice que nos ensinam. É a palavra de Deus que nos recomenda. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos fazer dos nossos filhos discípulos de Jesus. E como é que a gente faz os nossos filhos discípulos de Jesus? Ensinando-lhes intencionalmente sobre esse Jesus, sobre amar esse Jesus, cuidar desse Jesus, sobre poder viver debaixo da vontade desse Jesus. O
Eu quero olhar dois textos com vocês que são parelhos em relação a isso e confirmam exatamente essa nossa forma de pensar. Vamos lá em Deuteronômio, lá no livro da lei, a segunda lei, né? O livro de Deuteronômio tem esse significado. Ele tem esse significado de segunda lei, porque é o período em que Moisés está repassando toda a lei de Deus para aquela geração que se levantou depois da peregrinação no deserto, que não conhecia muitos daqueles eventos e situações em primeira pessoa. Ouviram por testemunho dos seus pais, ouviram por testemunho do próprio Moisés, e agora Moisés lhes ensinava novamente, repassou o significado de vários acontecimentos desde quando eles foram libertos ali com a mão poderosa do Senhor. Então ele repassa os 10 mandamentos, ele repassa como o Senhor os libertou com mão forte de toda a nação egípcia, como eles sobreviveram e viveram ali no deserto no início daquela peregrinação. E aí Moisés vai repassar para eles ao final de Deuteronômio todas as promessas advindas da obediência, bem como os avisos, os castigos que Deus traria sobre eles se eles escolhessem o caminho da desobediência. Mas logo depois de repassar os mandamentos, o decálogo, né, aquilo que a gente conhece como os 10 mandamentos no capítulo 5, Moisés começa a falar a eles no capítulo 6. E ele diz assim, capítulo 6, versículo 1 de Deuteronômio: esta é a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, olha aqui a ideia de transmissão, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, quando eu lhes ordenar, e todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E ele começa a enfatizar: ouça, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha a ideia de ensino: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva nos batentes da porta da sua casa e em seus portões. Então vejam como Moisés está trazendo à memória daquela geração a ideia do quão importante é transmitirmos a fé em Deus para as próximas gerações. Ele faz um resumo daquilo que a gente precisa pensar e sentir e fazer em relação a Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Por isso, amem ao seu Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. É exatamente esse o texto a qual Jesus traz à memória para citar quando questionado sobre qual grande ou maior de todos os mandamentos. Ele diz: olha, o primeiro mandamento é esse: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças. E de tão importante que é isso, Moisés vai dizer ao povo que essas palavras permaneçam na mente de vocês e que vocês, com persistência, ensinem aos seus filhos. Irmãos, persistir em ensinar aos nossos filhos. A ideia não é de dizer: menino, vamos para a igreja, menino, vamos para a EBD. Não é isso. Até porque, irmãos, a gente precisa assumir uma responsabilidade que é nossa. De quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade de educar espiritualmente os nossos filhos? A responsabilidade de educar espiritualmente os nossos filhos é nossa.
E nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos terceirizar isso. Irmãos, uma das coisas mais danosas, e aí no meio social, a nossa, vamos dizer assim, organização estrutural de um país, foi a terceirização da educação secular. Foi o quê? Os filhos deixarem de aprender sobre a vida com os pais dentro de casa, para terem que ir para a escola, porque a gente terceirizou e permitiu de braços cruzados que o governo tomasse essa responsabilidade para si. Se você vai em países de raiz protestante, em países que levam os princípios do conservadorismo a sério, você vai ver que raramente as crianças, adolescentes e jovens estão em escolas públicas. Eles estão praticando algo que a gente chama no inglês de home school, ou seja, estudando em casa. E eles não são mais burros, eles não são menos inteligentes, eles não são mais lerdos do que ninguém que está lá na escola. Eles fazem os mesmos testes, as mesmas provas para a faculdade e estudam os mesmos cursos, sem nenhuma dificuldade. A gente terceirizou isso, a educação social dos nossos filhos. E no nosso país é até crime não mandar uma criança para a escola. Você pode ser até preso por conta disso. Beleza, não temos como lutar contra isso. Pelo menos não há vamos dizer assim, um espaço para que a gente possa modificar isso em tão pouco tempo. Mas nós não podemos perder essa batalha espiritual, que é a educação dos nossos filhos. O Kevin DeYoung, que é um autor americano, ele tem uma frase interessante sobre isso. Ele diz assim: olha, se os pais não ensinam aos seus filhos sobre fé, o mundo o fará. Se os pais não ensinam aos seus filhos sobre fé, o mundo o fará. A verdade da qual a gente precisa tomar conhecimento é que alguém vai catequizar os nossos filhos. Se não for nós, serão outros. Será o mundo, será as outras religiões que não seguem a Deus, será as pessoas mal intencionadas e assim por diante. Hoje à tarde eu assisti a um vídeo, eu não sei exatamente os detalhes desse vídeo, nem local, nem a cidade, a capital do Brasil onde ele aconteceu, mas o principal do vídeo é 2 jovens sendo presos por tentativa de assalto a um ônibus coletivo. E aí, na hora da prisão desses 2 jovens, a mãe de um deles é encontrada pela polícia. Ela estava ali no bairro, por perto, eu não sei dizer. Eu sei que essa mãe vai aos prantos, e é de cortar o coração. Ela fala com o policial, ela fala com as pessoas, ela, se acabando em lágrimas, pede desculpa, porque ela não tinha criado o filho dela para aquilo, para ser um ladrão, um assaltante, para estar ali tomando as coisas dos outros de assalto. Mas é de cortar o coração, porque mesmo não tendo intencionalmente criado seu filho para ser um assaltante, em algum momento ela deixou de ser a principal influência sobre o seu filho, e alguém lá fora foi. Alguém lá fora fez o papel, alguém lá fora tomou o coração desse jovem, desse adolescente, e ensinou para ele que a vida fácil era a vida de bandido. Que para ele ter cordão de ouro, que para ele ter moto do ano, que para ele ter o que ele quisesse, ele poderia atingir mais facilmente por meio dessa vida. E o pecado é exatamente isso. É uma ideia de facilidade, é uma ideia de satisfação, é uma ideia de prazer, é uma ideia de alegria, que no final a gente sabe o que é falsa, mentirosa, porque rouba-nos a liberdade, rouba-nos a vida, rouba-nos a saúde e traz principalmente ofensa contra Deus e, como consequência, a morte, quando não física, a morte também espiritual. Então precisamos ter ideia de que a responsabilidade espiritual dos nossos filhos, de educar os nossos filhos, é nossa. Nós não podemos fazer com a igreja assim como a gente faz ou é obrigado a fazer com a escola.
Dizer, não, lá tem uma professora de EBD e ela é quem vai ensinar. Não, lá na igreja tem um pastor e é ele quem vai ensinar sobre Jesus. Lá na igreja tem uma tia e é ela que vai... Não. Ah, tem um líder? Não. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Até porque é muito incoerente nós passarmos 6 dias da semana em contato direto com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, e queremos que a igreja, em um domingo de poucas horas, ensine tudo o que ele precisa saber sobre Deus. Não é a igreja que está lá com ele, irmãos. Quando a adolescente, por exemplo, menina, do sexo feminino, está enfrentando ali o período da puberdade, a primeira menstruação. Não é a igreja que está lá com ele quando aquele menino começa a perceber o nascimento de pelos no seu corpo, começa a questionar a questão da existência sua enquanto indivíduo sexual, começa a perceber na escola que os seus professores estão pregando contra um Deus que criou todas as coisas, estão dizendo que nós somos fruto de uma evolução. Então somos nós, os pais, as mães, as pessoas que estão próximas desses adolescentes, desses jovens, dessas crianças, que precisamos ensiná-los sobre as coisas. Perguntas simples que a gente precisa responder no nosso coração e corrigir caso a resposta não seja satisfatória. Você lê a Bíblia com os seus filhos? Em casa, durante a semana? Você ora com os seus filhos? Nas conversas de vocês no dia a dia, Jesus está presente? Eu não estou dizendo que você vai falar só sobre isso, mas eu estou dizendo que os princípios de fé precisam permear as conversas de vocês. Nós precisamos fazer da nossa casa um ambiente que seja como um seminário da graça do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus será exaltado, onde a gente pode falar sobre todas as coisas, mas sem nunca esquecer quem nós somos. Nós somos cristãos. E porque somos cristãos, vivemos os princípios de Cristo. Se tem briga entre os irmãos, tem que ter perdão também. Se tem divisão, se tem dificuldade, tem que ter restauração. Se há discussão, precisa ser feita as pazes antes que o sol se ponha, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Então a gente precisa olhar para o Evangelho e entender que isso não é apenas uma questão teórica, mas precisa ser prática, e a gente precisa intencionalmente mostrar isso, viver isso e tentar trazer isso. É preciso haver paciência, é preciso haver a manifestação do fruto do Espírito Santo em todos os seus aspectos, porque senão a gente vai vir para a igreja, o seu filho vai ouvir falar sobre o fruto do Espírito Santo e vai ter lá uma característica, diz assim, olha, o fruto do Espírito Santo é paciência, e aí ele vai chegar em casa e vai ver justamente algo que não é paciência. Um pai e uma mãe que mal pode ouvir algo que o desagrade, que já está com o cabo de vassoura na mão e disciplinando. Um pai e uma mãe que mal pode acontecer algo ali, que já está com um tom de voz extremamente alterado. E vai perguntar, mas espera aí, como é que o pastor disse que o Espírito Santo habita em nós? E que o Espírito Santo faz com que a gente possa frutificar de várias maneiras para ter um caráter parecido com o de Jesus, e esse caráter não está sendo manifestado na vida do meu papai, na vida da minha mamãe. Que fé é essa? Que não gera fruto. Que não gera fruto. A educação, vamos lembrar, voltar lá para a fase de John Stott, a fé não é dada como patrimônio, mas é cultivada como jardim. A fé não é dada como patrimônio, mas é cultivada como um jardim. Então, quando a gente olha para isso, para essa intencionalidade da transmissão da fé, quando a gente olha para a fé vivida sem fingimento, resta ainda uma coisa: a fé cristã deve capacitar a próxima geração. A fé cristã
deve capacitar a próxima geração. Paulo não levou Timóteo consigo nas suas viagens missionárias por acaso. Ele encontrou ali um jovem capaz, temente a Deus, com bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Ele então o recrutou, o tomou como um filho espiritual e começou a jornada de fé que faria de Timóteo um pastor exemplar no início da comunidade das igrejas cristãs. A fé deve capacitar a próxima geração. Timóteo se tornou um jovem íntegro, um jovem útil ao reino de Deus, companheiro de Paulo, e isso foi aquilo que ele aprendeu dentro da sua casa. Irmãos, igreja não é um lugar para ir. Igreja é um lugar para se servir. Amém? Para servir, para fazer parte, para contribuir de alguma maneira, para estar ali, para perceber as necessidades e agir em prol delas. Mais uma pergunta para o nosso coração, e são perguntas duras, difíceis, que eu mesmo tenho dificuldade de respondê-las. Mas ela diz assim: nós estamos preparando os nossos filhos para a eternidade ou apenas para passar no vestibular? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós estamos mais preocupados com a vida espiritual do nosso filho ou com o seu currículo escolar? Porque se o filho meu falta na EBD, se o filho meu não dá exemplo no culto infantil, se o filho meu não está participando como se deve participar das atividades da igreja, geralmente nada acontece. E isso passa para ele a sensação de que aquilo não é importante. Eu posso faltar, eu posso não fazer nada, eu posso bagunçar na hora que a tia estiver explicando sobre Jesus, está tudo bem. Agora vai eu chegar lá na reunião de pais da escola e ver o boletim do meu filho. Na época em que eu era aluno, era todo colorido, hoje nem isso pode mais. Porque na época em que eu estudava, as notas boas eram azul e as notas ruins eram de vermelho. Hoje não pode, porque traumatiza as crianças, né? Mas deixa eu chegar lá e receber reclamação. Olha, teu filho está conversando, teu filho é isso, teu filho é aquilo, teu filho é assim, teu filho é assado. Aí quando chega em casa é castigo, quando chega em casa é surra, quando chega em casa é disciplina, quando chega em casa é uma série de punições ali, porque aquilo foi constrangedor, me envergonhou diante da diretora, diante dos professores, dos outros pais de alunos ali, e aquilo foi demais para mim. E isso passa para esse filho a sensação do que a escola é mais importante do que a igreja. Só que a escola vai fazer dele um profissional. A fé faz dele alguém que vai herdar ou não a vida eterna que Deus tem para nós. E a gente precisa ter esse cuidado. E eu louvo a Deus, porque graças a Deus eu vejo isso na vida de vocês. Muitos dos irmãos eu sei que estão aqui hoje porque vieram trazer os pequeninos para o compromisso do ensaio ali, para ensaiar, para se preparar para suas apresentações ali, em alusão ao Dia das Mães. E eu louvo a Deus por isso. Amém, graças a Deus. Mas a gente precisa de mais. A gente não pode abrir mão. O mundo de hoje precisa cada vez mais de jovens como Timóteo, fiéis, sinceros, firmes na fé. E isso começa, irmãos, dentro de casa, a partir de pais e mães que estão dispostos a discipular com amor, com firmeza e com constância. Charles Spurgeon, nosso pastor batista conhecido como o príncipe dos pregadores, vai dizer o seguinte: educar uma criança sem Deus é ensiná-la a viver em um mundo que não faz sentido. Irmãos, quantos filhos de crentes estão com um currículo maravilhoso? Sabe, médicos, advogados, engenheiros, pessoas assim exemplares naquilo que é o mundo profissional e social. Mas infelizmente, fora
da comunhão com Deus, fora do convívio com a igreja, fora da obediência ao Deus Todo-Poderoso. Aí eu me pergunto, do que adianta esse currículo belo, essa profissão bela, esse cargo de destaque, às vezes até na cidade ou na sociedade como um todo, mas a pessoa não tem o principal que cada um, para ser cristão, precisa ter: fé em Deus, obediência a Deus, comunhão com Deus. Nós muitas vezes, quando pensamos em perder um filho, só pensamos em perder esse filho para a criminalidade, para a violência, para as coisas ruins. Mas, irmãos, tudo aquilo que tira o foco, tudo aquilo que tira o propósito, tudo aquilo que impede a pessoa de servir a Deus, é perda. Os irmãos lembram do testemunho de Paulo aos Filipenses, quando ele contou a sua conversão. Diz: olha, eu sou judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. No que diz respeito à fé, eu sou um fariseu, dos mais, vamos dizer assim, fanáticos. Ninguém poderia dizer absolutamente nada sobre mim nesse quesito, nessa questão. Mas todas essas minhas graduações, todas essas coisas que eu estudei e me esforcei para ser delas o melhor, eu considero como perda diante daquilo que eu encontrei. O que ele encontrou que o fez considerar tudo o que ele tinha vivido até então como algo insuficiente, pequeno, fraco, e ele vai usar até a expressão esterco. Ele encontrou Jesus. Ele diz: e quando eu encontro Jesus, aquilo ali é o principal. Nós precisamos fazer o que Moisés diz ao povo para fazer: ensinar os nossos filhos a amarem a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, porque é só assim que o exemplo que nós somos e nós temos influenciará positivamente a vida dos nossos filhos. Eu quero concluir essa mensagem convidando você a, nesse tempo que a gente tem aqui disponível, fechar os seus olhos agora e orar pelos seus filhos. Ah, pastor, eu não tenho filhos. Ore pelos filhos que Deus lhe dará, porque eu tenho certeza que Deus lhe dará filhos. Ore para que esses pequeninos, aquelas pequeninas que estão ali ensaiando, nunca se desviem do caminho do Senhor, porque isso, irmãos, é mais importante do que o currículo. Isso é mais importante do que o diploma que eles vão dar na mão de vocês. Isso é mais importante do que o dinheiro que eles possam ganhar como empresários de sucesso, como cientistas de sucesso, como pessoas na sociedade. Essas coisas são importantes, mas diante do fato de conviver com Deus, de amar a Jesus Cristo e amar ao seu Deus, nada disso é tão importante quanto. Peça ao Senhor graça para dar um testemunho eficaz dentro da sua casa, no meio da sua família. Peça ao Senhor sabedoria para compartilhar uma fé autêntica, uma fé verdadeira, que comece em casa. Peça a Deus que lhe dê a força necessária para que você seja um pai discipulador, uma mãe discipuladora, porque certamente Deus fará o restante. Deus cuidará de nós, Deus cuidará dos nossos filhos, Ele edificará a casa a qual nós começamos a construir, tendo Ele como alicerce, tendo Ele como pedra fundamental. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por ter nos trazido, como falamos no início, esta noite até a tua casa. O Senhor conhece o coração, a mente, a vida de cada um, ó Deus, daqueles que estão ouvindo a tua palavra, a tua voz. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, Deus, nos dê a capacidade, ó Deus, apesar de nós e de nossas imperfeições, de criarmos filhos para a tua glória.
Filhos, ó Deus, que manifestem uma fé genuína, uma fé verdadeira, da qual vimos aqui nas Escrituras, manifestava o teu filho na fé, Timóteo. Que nossos filhos, ó Deus, possam ser homens e mulheres de um coração temente ao Senhor. E que qualquer que seja a profissão que eles, ó Deus, possam vir a escolher para exercer, possam exercer para a tua glória e o engrandecimento do teu nome. Abençoe as nossas famílias, Pai, para que a começar lá nos nossos lares, a fé seja ensinada, seja vivida, seja pregada, seja testemunhada. Seja a fé que supera as aflições, seja a fé que supera as adversidades, seja a fé, ó Deus, que é contemplada com ricas e maravilhosas bênçãos, seja a fé que supera as diferenças, seja a fé, ó Deus, que abraça o perdão de pessoas imperfeitas e que machucam-se, ó Deus, querendo ou não, mas que, ó Deus, resolve perdoar e viver em paz. Que possamos ter esses corações, ó Deus, transformados pela fé que cuida e toma conta da nossa mente, do nosso coração e da nossa vontade. Nós cremos que essa é a fé que agrada ao Senhor. Essa é a fé que agrada ao Senhor. Faz-nos viver, ó Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. É a nossa oração e é também a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos assentados como estão podem orar silenciosamente para que possamos então encerrar o culto desta noite, nos despedirmos em paz uns dos outros.